Oi, gente, boa tarde. Passando, deixa eu limpar aqui essa câmera. Passando pra conversar um pouquinho com vocês sobre edital. O que fazer quando abre um edital? E eu tô aqui com o edital aberto. Não é um edital que eu vou participar, que eu vou concorrer, mas é que o meu esposo vai concorrer. E eu tô ajudando ele, porque ele tá trabalhando, estudando, e hoje eu tive uma folguinha aqui, né? Depois eu conto tudo pra vocês, eu tô num lugar diferente, né? Vocês estão vendo? Uma parede pintada. E tô num lugar muito diferente. Mas depois eu falo com vocês sobre isso. Enfim, o foco do edital. Esse edital que ele vai concorrer é um edital de transferência, tem 40 páginas. E eu tô com ele aqui, ó, no computador. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Na verdade, eu vou conversar com vocês sobre como eu faço quando sai um edital, né? Quais as primeiras coisas a fazer, o que anotar, o que não anotar. Porque isso daqui, minha gente, é planejamento. E planejamento é algo que faz toda a diferença no processo, né? Porque o planejamento, ele vai nos ajudar a alcançar aquilo que a gente quer. Então, se a gente conhece o edital, eu sempre falo isso, a gente precisa dar aquilo que o edital pede. E se você não lê o edital, você não consegue entregar aquilo que essa instituição está precisando, seja qualquer edital, né? Um edital de residência, de mestrado, de concurso. Então, assim, é princípio básico. Eu sei que é bom a gente ver, sai aquelas lives, né, às vezes de editais, tipo edital resumido, né? Edital verticalizado, não sei o quê, tipo essas coisas. Mas você precisa ler, né? Essa é a verdade. Principalmente quando for processos seletivos mais minuciosos, que, por exemplo, esses editais que pedem currículo, essas coisas. Aí esses não precisam ser só lidos, precisam ser mastigados, porque são documentações que você vai precisar entregar e você precisa entregar conforme o edital, né? Porque senão ele não vai aceitar. E corre muito risco de você, tipo, tá correndo atrás de algo que, quando é no final das contas, se você for olhar no edital, não dá pra você. Tipo, um edital que pede uma especialização. Você não tem especialização, mas você vai com a manada, né? Tipo, você vai fazendo, vai. Não, eu vou participar, eu quero participar desse edital, eu quero concorrer, seja no que for, sabe? Faculdade ou fora. Aí, quando você olha, né, no final, depois de você ter se preparado, ter pago alguma coisa, de repente, você olha que não dá pra você. E aí é um problema, né? Então, assim, sem enrolação, vamos lá. Quando você pega um edital, você precisa ler. E aí, quando você lê, você vai anotando. Eu tô anotando aqui, ó, no caderno. Aqui são os documentos principais, aqui são as informações gerais. Informações gerais eu considero, por exemplo, mandar em PDF, digitalizado, o máximo 25 megabytes, que eu anotei aqui. Né? Ele tem dizendo também que eu preciso mandar as documentações em um arquivo único. Então, são informações gerais que a gente precisa saber, senão a gente faz as coisas erradas. Depois eu coloquei. Então, minha gente, depois eu coloquei os documentos que eu preciso, né? Mandar todos os documentos aqui e com a observação, né? Precisam estar com carimbo e assinatura ou autenticação digital. Então, isso é importante, né? Quando a gente vai olhar. E aqui, por último, né? Essas são 3 coisas que eu consigo. Então, minha gente, a memória do meu celular acabou, mas vamos lá. A última coisa que eu tenho pra falar pra vocês, que é muito importante, né? Que geralmente é só o que a gente olha, são as datas do final do edital. Então, quase todo final do edital tem um cronograma. Então, de repente, imprimir esse cronograma ou mesmo anotar no seu caderno, né? Quais são as datas, o período de recurso, que a gente já imagina que não vai precisar, mas, desculpa, é ideal que a gente anote também o período de recurso, porque se a gente precisa, a gente fica, eita, quando é o recurso?
E aí é bom anotar, tá? E o tão aguardado resultado final, né? Resultado parcial, resultado final também é importante. Então é isso, três principais coisas, né? Os aspectos gerais do edital, né? Tipo, como é que o edital pede os documentos, ou esses assuntos mais peculiares, assim, essas informações que são informações cruciais que a gente precisa. Os documentos que você vai precisar, né, para poder inserir, ou de repente os assuntos, né, que você vai precisar estudar se for um edital de concurso, ou de residência, né, tipo assim. E as datas, né, as datas para não se perder, né, isso é crucial, porque você vai estar preparado, e aí sim você pode começar a correr atrás disso tudo. Mas antes, precisa ler esse edital, tá? Edital de concurso, ele segue muito uma ordem, né? Tipo, a banca tal, a gente já conhece mais ou menos como é aquele edital, mas mesmo assim pode ter algumas peculiaridades, tá? Desculpa. Ah, tá. Edital de concurso, a gente precisa ver também como é dada a classificação, os critérios de desempate, né? A questão das notas, como é somada as notas, qual questão vale mais, qual questão vale menos, porque isso vai interferir no seu processo, né, de estudo, né, tipo, se o edital tá aberto e as questões de SUS, por exemplo, valem menos do que as específicas, né, eu focaria nas específicas, claro, né, porque vale mais, então, se você acertar uma de específica, é melhor do que acertar uma de SUS. Então, seria bom, entendeu? Tipo, você fazer isso, né? Faça isso. É uma dica aí valiosa para vocês. E é isso, gente. Foi o vídeo de agora. Pretendo gravar outros, né? Vou gravar, se vocês quiserem colocar aqui embaixo nos comentários qual tipo de conteúdo que vocês querem ter e tudo mais, podem colocar, tá? Que aí eu sempre peço isso porque de repente a gente se alinha nas coisas que a gente quer falar e conversar e aprender. E é isso, eu aprendo com vocês, registro aqui muitas coisas e a gente vai aprendendo com o outro. Beijos, bons estudos, que Deus abençoe vocês.